Boa tarde, leoas. A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para estar dando continuidade na leitura do livro Despertar da Leoa, com o título Levante-se e Transforme Seu Mundo, autora Lisa Beveri e editora Chara. Capítulo 8, áudio 19. Sabedoria e conselho podem ser encontrados na companhia de mulheres que não apenas correram atrás de Deus, mas que foram perseguidas por Ele. Cada uma dessas mulheres selvagemente despertadas tem uma porção do amor e da compaixão de Deus para expressar a outros. A terra está esperando para ver o que acontecerá quando a beleza e o amor de Deus não apenas capturarem, mas também mobilizarem um exército de mulheres. Você, amada, faz parte de uma expedição para a verdade e de uma revelação de soluções. Nossa busca por conexões divinas da parte de Deus finalmente vem através de uma revelação do nosso leão Jesus. Há perguntas que só as mulheres sabem como fazer. Há respostas que Deus nos confiou para revelarmos. Para ver isso realizado, nós nos reunimos. Antes de as nossas irmãs leoas caçarem, elas se reúnem, elas descansam juntas, sentem fome juntas, espreguiçam-se e levantam juntas. Elas assumem as suas posições de caça e, quando tudo termina, elas se banqueteiam juntas. Então, o ciclo se repete. As posições podem mudar, mas no fim das contas, as leoas estão juntas. Margaret Mead foi uma antropóloga cultural brilhante que fez essa observação depois de muitos anos imersa em diversas culturas. O relacionamento entre irmãs provavelmente é o relacionamento mais competitivo dentro da família, mas quando as irmãs crescem, ele se torna o relacionamento mais forte. Ao ler essas palavras, pensei: é isso que está acontecendo, estamos crescendo. Quando escrevi e pesquisei o meu livro, Nurture, percebi a falta de exemplos bíblicos de irmãs vivendo a vida juntas de maneira estratégica. Na verdade, eu estava desanimada, perguntando-me onde eu encontraria um modelo para mulheres que eram amigas e confidentes. Eu estava desesperada por saber. Como você percebe, não nos levantaremos como leoas se o Espírito de Deus não nos guiar ao longo desse processo. Enquanto eu pesquisava na Bíblia em busca de um exemplo, senti o Espírito de Deus sussurrar. O capítulo das filhas está sendo escrito agora mesmo. Diga às minhas filhas para escreverem as suas vidas bem. Não quero correr o risco de você não saber o quanto a sua contribuição é integral e crucial. Você entende o que isso significa? Estamos escrevendo individualmente e cooperativamente a história das filhas de Deus. Uma companhia de irmãs aparentadas que se reúnem para escrever as suas vidas e que fazem com que cada palavra, ato ou escolha conte. Com esse ajuntamento, vejo as leoas de Deus se levantando em força, graça e habilidade ferozes, perseguindo a justiça. Nós não apenas nos levantamos juntas na busca por Deus e por suas respostas. É hora de nos levantarmos em busca da justiça. A justiça não exige uma graduação em direito. A justiça deveria ser o estilo de vida. Meu país foi fundado como um refúgio contra a devastação da injustiça. O sistema legal dos Estados Unidos estabeleceu os nossos tribunais como santuários da verdade. Contudo, as sentenças mais recentes nos dão razão para nos perguntarmos se eles são apenas áreas de exibições dramáticas para advogados ardilosos. Isaías 28:6. Ele dará força e justiça para os que lideram e decidem, força e bravura para os que guardam e protegem. Esse versículo nos dá uma percepção notável. Justiça é mais do que executar uma lista de regras. Ela requer pensamento e energia. Precisamos da percepção da sabedoria de modo que tanto o juiz quanto o júri decretem vereditos que no fim guiem uma nação e os atos de seus cidadãos da injustiça para a justiça.
A manutenção da verdadeira justiça requer protetores fortes e excelentes. Houve um tempo em que a justiça era usada para descrever os Estados Unidos. Quando eu era criança, o slogan de um de nossos super-heróis era Verdade, Justiça e o Modo de Vida Norte-Americano. Salmos 94:15. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Precisamos de um avivamento de justiça. Temo que o nosso poder judiciário tenha perdido seu senso correto de juízo. Corações virtuosos perseguem a justiça. Quando o seu coração é reto, a injustiça se torna abominável para você. Isso não se limita ao poder judiciário. Deveria abranger todas as áreas da vida. Enquanto esperamos que o governo, a igreja ou outra pessoa transforme o errado em nosso mundo incerto, mulheres e crianças estão morrendo. No mínimo, creio que todos nós podemos concordar que justiça envolve resgatar as crianças do perigo. Usando a sua proeza, as leoas trabalham juntas para proteger os filhotes do bando. Se os filhotes forem ameaçados, a leoa torna-se uma guerreira estratégica. Assisti a um documentário que mostrava uma cobra conseguindo posicionar-se dentro de um bando de leões. As leoas permaneceram calmas, embora uma cobra mortal estivesse no meio delas. A reação delas foi uma evacuação calma, ordenada e imediata dos filhotes para um local seguro alternativo. Cada uma agarrou o filhote mais próximo pela nuca e rapidamente estabeleceu uma distância entre os seus pequenos e a serpente letal. Uma leoa ficou com os filhotes, enquanto as suas irmãs voltaram para juntar-se àquelas que ficaram para trás para acompanhar os movimentos da cobra. Fiquei impressionado ao perceber que aquelas leoas foram sábias o suficiente para não atacarem uma cobra tendo seus filhotes nos arredores. Os filhotes não apenas estavam em risco, eles estariam no caminho. Com os filhotes a salvo, era hora de confrontar a cobra. A abordagem instintiva das leoas foi altamente tática e estratégica. As leoas são tremendamente protetoras com todos os filhotes do bando. Uma leoa não porá em risco o filhote de outra leoa, tanto quanto não porá em risco os seus. As leoas não caçam juntas apenas, elas criam os filhos juntas. Do mesmo modo, deveríamos ser comprometidas em colocar distância entre todas as crianças da terra e o que quer que seja que ameaça suas vidas ou as coloque em risco. Não basta se preocupar com os nossos. Isso significa que guerreamos nossas batalhas em casa e fora dela. Vamos nos levantar em favor de nossas vizinhas, tanto de perto quanto de longe? Nas leoas, esse impulso protetor é tão forte que elas têm a proteção dos filhotes em mente antes mesmo da concepção. Por meio de uma provisão da natureza inspirada por Deus, as leoas têm a habilidade de sincronizar o seu ciclo de cio e de reprodução. Isso lhes permite conceber e dar à luz juntas. Assim, na essência, o bando fica grávido. As leoas entendem que os filhotes de idades semelhantes têm maior chance de sobrevivência devido ao igual acesso a alimento e treinamento. Todos aqueles bebês dourados tropeçando para lá e para cá significa que não há falta de mães cuidadoras. Pelo fato de que o bando consiste de fêmeas aparentadas, as leoas cuidarão e treinarão os filhotes umas das outras. Há uma grande vantagem em crescer ao lado de irmãos e irmãs no bando com experiências e tamanhos semelhantes. Isso significa que há ritmos semelhantes nos padrões de disputas, alimentação, descanso e brincadeiras que, no fim das contas, se transformam em níveis de habilidades complementares. As leoas treinam seus filhotes sendo modelo do que é correto. Na selva há pouca margem para erro. Se os conjuntos de habilidades não forem transferidos, a sobrevivência dos filhotes é ameaçada e o legado do bando é comprometido. As leoas aprendem a caçar com a brincadeira. Enquanto ainda são filhotes, elas aprendem os elementos. As mamães leoas ficam deitadas enquanto seus pequenos brincam e lutam. As mamães também juntam-se a eles.
As leoas não apenas lutam com os filhotes, elas também brincam entre si. Elas permitem que os filhotes sintam-se poderosos enquanto eles tropeçam, se engalfiam e pulam para lá e para cá. Se eles vão longe demais, a mamãe leoa está sempre por perto para dar um rosnado ou uma patada naquele que fica fora de controle. Todo esse tempo de brincadeiras saltitantes serve a um propósito, pois ele enfatiza os pontos fortes de cada membro do bando. Deus ama quando rimos e nos envolvemos em atividades de recreação. Poderíamos dizer que quando brincamos, nos envolvemos em recriação. Salmos 63, 7. Sempre me defendeste, por isso estou livre para correr e brincar. Quando aprendi que as leoas concebem e dão à luz juntas, a fim de compartilhar a alimentação e o treinamento de seus filhotes, ouvi o Espírito de Deus sussurrar: Lisa, toda criança merece ter a mesma chance de sobrevivência. Toda criança precisa ser protegida, alimentada, treinada e provida. O bem-estar das crianças da Terra é nossa função. Precisamos ser estratégicas em nossa busca por justiça para elas. Se as leoas agem assim, quanto mais não deveriam as mães humanas salvar crianças que não são suas. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E paramos por aqui. Logo voltaremos para a continuação da leitura do nosso livro.